destaque no Panorama CBN: os impactos das chuvas na Zona da Mata Mineira. O começo do julgamento dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. E o novo tarifaço americano. Panorama CBN. Olá, bem-vinda, bem-vindo. Eu sou Nadédia Calado. Essa é a segunda edição do Panorama CBN e a gente te conta em menos de 30 minutos as principais notícias do dia. No momento em que a gente grava essa edição, no fim da tarde dessa terça-feira, chega a 28 o número de mortos em decorrência das chuvas na Zona da Mata Mineira. 20 em Juiz de Fora e 7 em Ubá. Também tem 37 pessoas desaparecidas em Juiz de Fora e 3 em Ubá. Na última madrugada foram registrados 183 milímetros de chuva. Isso é tanta coisa que em 7 horas foi registrado um volume de chuva equivalente a 80% da média esperada para o mês inteiro. Médicos legistas da capital, Belo Horizonte, foram deslocados para a região para a identificação dos corpos e os sepultamentos devem ocorrer a partir dessa quarta. Pelo menos 440 pessoas estão desabrigadas e a Prefeitura de Juiz de Fora abriu escolas municipais para o acolhimento. As aulas foram suspensas na rede municipal e a recomendação da Defesa Civil é que os moradores da região evitem sair de casa. Em Juiz de Fora, 74 casas foram destruídas pelo solo encharcado que cedeu e em Ubá, pelo menos 4 pontes foram totalmente destruídas. Segundo o governo de Minas, não é possível chegar à região por terra por causa da quantidade de lama, então foi enviado maquinário pesado para desobstruir as ruas e avenidas. O vice-governador do estado, Matheus Simões, reforçou o apelo para que a população deixe as áreas de risco. As pessoas que estão em áreas de encosta precisam sair imediatamente das suas casas. É um pedido que eu estou fazendo pela vida das pessoas em toda a região. As equipes do CREA estão chegando para a gente pontuar novas áreas de risco. A Defesa Civil Municipal é muito bem estruturada, mas eu preciso que a população colabore atendendo a esse chamado. As duas cidades, e também Matias aqui ao lado, estão com muita água empoçada e nós vamos ter então ao longo dos próximos dias um aumento de todas aquelas doenças que estão ligadas às enchentes. Eu preciso que as crianças fiquem fora das áreas alagadas. O risco de doenças efetivamente é muito alto nesse momento. O governo de Minas também antecipou 1 ano de recursos para ações emergenciais. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, diz que o governo federal vai atuar na reconstrução das cidades impactadas. Nós já fizemos reconhecimento sumário da calamidade, tanto de Juiz de Fora quanto de Ubá, e neste momento estamos numa força gigante, Defesa Civil Nacional, Ministério de Minas e Energias, da Saúde, da Assistência, Casa Civil, prestando todo o apoio, seja na solidariedade humana, no resgate, na busca, mas também no restabelecimento e na reconstrução dos municípios atingidos. O presidente Lula, em viagem ao exterior, nos Emirados Árabes, se manifestou em nota prestando solidariedade às cidades atingidas e às famílias das vítimas. O governador Romeu Zema, do Novo, disse que as divergências políticas com a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão, do PT, foram deixadas de lado em prol da população. E os temporais afetam também o Rio de Janeiro e desde a semana passada já foram registradas 3 mortes no estado. Uma delas aconteceu em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, onde a chuva deixou um cenário de destruição. Casas foram invadidas pela água, móveis e eletrodomésticos se perderam e muita gente diz que não teve tempo de salvar quase nada. A moradora Tainá Parreira contou que o maior desespero foi tirar a família de dentro de casa enquanto a enxurrada tomava conta de tudo. Mais viver essa calamidade que a gente está vivendo, perdendo tudo na nossa casa. Minha tia acabou de infartar, foi parar no hospital, minha mãe com a pressão baixa. Eu não sei mais o que fazer, eu penso, socorro de verdade. Tô sem mais nada na minha casa de novo, dormindo no chão com a minha mãe que teve um AVC. Eu preciso de ajuda, os moradores que ajudam com a gente aqui, assistente social, ano passado, falou que ia ajudar a gente, não ajudou em nada, com nada. O morador que deu as coisas pra gente, deu cama, deu um sofá, deu um fogão para poder fazer uma comida. Uma idosa de 85 anos morreu. Ela não conseguiu sair depois que o muro dos fundos da casa cedeu
e a água invadiu o imóvel. A nora dela, que não quis se identificar, falou sobre o momento de pânico. Devido a não ter o escoamento da água, devido ao terreno, ela veio com toda a enxurrada e derrubou parte do muro. E essa água entrou por dentro da casa, invadiu a porta da cozinha, destruiu a porta da cozinha, entrou no quarto que estava a senhora e foi subindo, deu mais de 1 metro de água, arrastou geladeira, arrastou freezer, tampou a entrada da porta e ela, por ser uma senhora de muita idade, acamada, acabou caindo e não conseguiu se levantar e faleceu afogada. Segundo a Prefeitura de São João de Meriti, cerca de 600 pessoas estão desalojadas. Outras 2 mortes aconteceram no estado do Rio desde quinta-feira por causa das chuvas. Uma foi na Ilha do Governador, na capital, e a outra em Paraty, na Costa Verde. E o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de grande perigo para Minas Gerais e também para São Paulo, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O alerta vale até a próxima sexta-feira e são esperados volumes de chuva superiores a 60 milímetros por hora ou mais de 100 milímetros por dia. Atualizações, como você sabe, a qualquer momento na Rádio CBN, no site cbn.globo.com e nas próximas edições aqui do podcast. 8 anos depois do crime, começou nesta terça-feira o julgamento dos acusados de mandar matar a vereadora Marielle Franco, crime que também resultou na morte do motorista da parlamentar Anderson Gomes. No momento em que a gente grava essa edição, a sessão está em andamento no Supremo Tribunal Federal com as sustentações dos advogados de defesa. Os defensores argumentaram que a Procuradoria-Geral da República não apresentou provas suficientes e pediram a absolvição dos réus. Lembrando que estão em julgamento o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio, Domingos Brazão, o irmão dele, o ex-deputado federal Chiquinho Brazão, como mandantes do crime, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, que teria concordado com a execução e atuado para obstruir as investigações. Lembrando que os executores, os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz, já foram condenados e cumprem pena. Os advogados dos réus pela execução afirmaram que a acusação se baseia essencialmente na delação de Rony Lessa, que teria contradições e que não foi demonstrado vínculo direto dos denunciados com o crime. A defesa de Rivaldo Barbosa declarou que após dezenas de diligências, não foram encontrados elementos que justificassem a denúncia por homicídio, corrupção ou lavagem de dinheiro. E tem outros 2 réus em julgamento, Ronald Paulo Alves Pereira, o Major Ronald, e Robson Calixto da Fonseca, o Peixe, ligados à milícia. A defesa do ex-PM Major Ronald disse que ele era inimigo de Rony Lessa e que não faria sentido integrar um plano ao lado do atirador. A PGR pediu a condenação dos 5 acusados e o pagamento de indenizações aos familiares. Segundo a acusação, os irmãos Brazão atuavam com milícias e grilagem de terras na zona oeste do Rio e usaram os cargos públicos para expandir negócios ilícitos, tendo a vereadora como obstáculo político. O julgamento vai ser retomado na manhã dessa quarta, com o voto do ministro relator Alexandre de Moraes, que depois vai ser seguido pelos outros integrantes da corte, ministra Carmen Lúcia, também o ministro Cristiano Zanin e o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Lembrando que essa turma tem um integrante a menos e aguarda ainda a indicação de um ministro. A tendência é de que o resultado do julgamento seja conhecido já nessa quarta, mas tudo depende do tamanho dos votos dos magistrados. Agora falamos sobre o escândalo do Banco Master. O ministro do STF, André Mendonça, relator do caso no Supremo, decidiu manter o habeas corpus parcial para o banqueiro Daniel Vorcaro para que o depoimento dele ao Congresso Nacional seja opcional. Mas a defesa e o dono do Master se comprometeram a comparecer na semana que vem. A informação foi dada por parlamentares da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Mendonça afirmou que um avião da Polícia Federal pode ser usado para levar o banqueiro de São Paulo a Brasília e colocou à disposição toda a infraestrutura necessária para fazer a oitiva com discrição, inclusive com o transporte do advogado de defesa. Lembrando que chegou a ser previsto para depois de amanhã um depoimento à CPMI das fraudes no INSS, mas Daniel Vorcaro não vai comparecer justamente por causa
do habeas corpus. Nessa terça, o presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, João Carlos Ascioli, defendeu o trabalho da autarquia e negou qualquer omissão no caso Master. Ele foi convidado a depor na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e disse que a CVM começou a registrar indícios de irregularidades envolvendo o banco ainda em 2017, com comunicações ao longo dos anos. Ele afirmou que a Operação Compliance Zero, que apurou as fraudes, só aconteceu depois que a CVM relatou movimentações suspeitas ao Ministério Público Federal. A CVM abriu mais de 200 processos para apurar irregularidades no banco. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia em alta de 1,4% aos 191.490 pontos. O dólar comercial caiu 0,26%, cotado a R$ 5,15. O euro vale R$ 6,07, baixa de 0,37%. E a arrecadação do governo federal com impostos, contribuições e demais receitas bateu recorde em janeiro. O montante atingiu 325 bilhões de reais. É o maior valor desde 1995, quando começou a série histórica da Receita Federal. O órgão atribuiu o resultado ao crescimento da economia e ao aumento de impostos anunciado pelo governo nos últimos anos. Os Estados Unidos passaram a aplicar, a partir dessa terça-feira, uma tarifa adicional de 10% sobre todos os produtos que não estejam cobertos por isenções. O presidente americano Donald Trump chegou a prometer uma alíquota de 15%, mas na manhã dessa terça, a Alfândega e Proteção de Fronteiras americana comunicou que a tarifa menor entrou em vigor. A medida foi anunciada pelo presidente na última sexta-feira, depois que a Suprema Corte derrubou parte do tarifaço aplicado a mais de 180 países em abril. Os ministros decidiram que Trump extrapolou a autoridade ao impor o tarifaço sobre importações a quase todos os parceiros comerciais do país. Segundo a Casa Branca, as novas tarifas de 10% foram adotadas para corrigir desequilíbrios nos pagamentos internacionais, reduzir o déficit comercial e incentivar a produção americana. A nova medida tem como base legal outro dispositivo jurídico em relação ao do primeiro tarifaço. Dessa vez é um texto que autoriza o presidente a impor tarifas de até 15% por até 150 dias. Apesar da nova tarifa, uma longa lista de produtos brasileiros ficaram isentos da sobretaxa, como combustíveis, carne bovina, café em grãos, suco de laranja, aviões, semicondutores e minerais. A porta-voz da Casa Branca afirmou nesta terça que a primeira opção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Irã é a diplomacia, mas ela complementou que ele estaria disposto a usar a força se necessário. Trump vai tomar uma decisão sobre atacar ou não o Irã depois das negociações de um acordo nuclear na próxima quinta-feira, segundo a rede de TV CBS News. Ele vai basear essa decisão nas avaliações de Steve Witkoff, enviado americano para o Oriente Médio, e Jared Kushner, genro de Trump, que são os principais negociadores dos Estados Unidos. De acordo com The Guardian, os dois vão dar impressões sobre se o Irã está realmente interessado em chegar a um acordo nuclear ou se está só tentando ganhar tempo. Lembrando que os americanos tentam convencer o regime dos ayatollahs a interromper o enriquecimento de urânio e todo tipo de trabalho para a produção de armamento nuclear. O Irã argumenta que o programa nuclear do país tem fins pacíficos. Depois da morte do narcotraficante Nemésio El Mencho Oseguera, líder do cartel Jalisco Nova Geração, as forças de segurança mexicanas mataram também o braço direito dele, Hugo H., conhecido pelo codinome El Tulli. Segundo a Defesa Nacional do México, ele foi um dos coordenadores da onda de violência em todo o país depois da morte de El Mencho. Tulli era o principal homem de confiança de Mencho e também operador logístico financeiro do cartel. O secretário de Defesa mexicano, Ricardo Trevilla, informou que ele chegou a oferecer 20 mil pesos, cerca de $1.000, para cada militar que morresse. Ele foi localizado por fuzileiros paraquedistas em Jalisco, tentou fugir em um carro e trocou tiros com os militares, mas acabou morrendo.
O governo do México anunciou que mandou 10 mil soldados para ajudar a combater os confrontos e o caos em várias cidades provocados por cartéis depois da morte de El Mencho em uma operação do exército na cidade de Tapalpa. Em resposta, como você já ouviu aqui no Panorama, os cartéis começaram a bloquear estradas em todo o país e incendiaram vários locais e também veículos. Até o momento foram registradas mais de 70 mortes entre membros das forças de segurança, uma maioria de criminosos e pelo menos um civil. Em uma rede social, o presidente americano Donald Trump defendeu que o México precisa intensificar seus esforços contra os cartéis e as drogas. Lembrando que o México é uma das sedes da próxima Copa do Mundo, faltando cerca de 3 meses para o evento, que também é sediado nos Estados Unidos e no Canadá. A situação mexicana preocupa a FIFA. A entidade máxima do futebol pediu um relatório com informações oficiais sobre os impactos para a organização e sedes da Copa. Em Jalisco, foco dos conflitos, fica a capital Guadalajara, que é uma das sedes, e vai receber partidas importantes do campeonato, incluindo jogos da fase de grupos e partidas internacionais de repescagem programadas para março. O pedido de esclarecimentos veio depois de pressão de patrocinadores e de parte da organização do evento. Alguns pedem, inclusive, que o México seja retirado entre as sedes. Nessa semana, o México recebe um amistoso entre a seleção local e a Islândia. A partida, marcada para quinta-feira, por enquanto, está mantida. O ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou a suspensão do pagamento dos penduricalhos no Poder Judiciário e no Ministério Público. Por liminar, o ministro deu prazo de 60 dias para que tribunais e MPs estaduais interrompam o pagamento das verbas indenizatórias baseadas em leis estaduais. Ele também deu 45 dias para que sejam suspensos os pagamentos instituídos por decisões administrativas ou por atos normativos secundários, porque o ministro disse que indenizações, gratificações e adicionais só podem ser concedidos quando houver previsão em leis aprovadas pelo Congresso Nacional. A decisão seguiu a mesma linha adotada pelo ministro Flávio Dino, que no começo do mês determinou que os 3 poderes revisem e suspendam o pagamento de verbas indenizatórias acima do teto constitucional sem fundamento legal específico. Nessa quarta-feira, o plenário do STF deve decidir se mantém ou revoga as deliberações de Dino. Na segunda, representantes de juízes, Ministério Público, Tribunais de Contas e do Legislativo se reuniram com o ministro para defender ajustes na decisão. Na reunião, que durou mais de 2 horas, 9 entidades alegaram que os salários estão defasados e que alguns penduricalhos poderiam ser legalizados. Apesar do teto de R$ 46 mil, pelo menos 53 mil servidores no Brasil ganham acima do valor limite do funcionalismo público. E o Supremo e o Congresso concordaram em elaborar em conjunto uma proposta de regra de transição para regulamentar os penduricalhos. A decisão de elaborar essa regra foi anunciada depois de uma reunião na presidência do Supremo entre o presidente da Corte, Edson Fachin, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego. O encontro contou ainda com a participação do ministro Alexandre de Moraes e dos relatores Gilmar Mendes e Flávio Dino, justamente os responsáveis pelas ações que determinaram a suspensão do pagamento dos penduricalhos. Você com certeza se lembra do caso da Tainara Souza Santos, a mulher que foi atropelada e arrastada por um homem na marginal do Tietê em dezembro do ano passado, vítima de um feminicídio. Nessa terça-feira, uma amiga dela, Priscila Verson, de 22 anos, também foi vítima de feminicídio. Ela foi morta pelo namorado, David Bezerra Pereira, na zona norte de São Paulo, e ele foi preso em flagrante. Ele mesmo levou a Priscila ao hospital já sem sinais de vida e com marcas de agressão pelo corpo. O homem estava ameaçando atear fogo a si próprio e as roupas dela tinham cheiro de gasolina. A mãe da Priscila, Selma Alves Ribeiro da Silva, relatou à TV Globo que Priscila era vítima de violência doméstica. Quantas vezes mais uma mãe vai ter que passar numa reportagem agora como eu tô?
Como é que eu vou explicar pro meu netinho? Vou falar, sua mãe tá viajando, ele vai ficar na esperança dela voltar e eu vou ficar enganando ele até quando? Ela tava dentro de um relacionamento abusivo, tóxico. Fiz de tudo pra ela sair. Tem coragem de tirar a vida de uma mulher e deixar os filhos sem a mãe. Isso ele não vê, né? Pode até ser que ele pegue 20 ou 30 anos, mas vai ser bem reduzida a pena. Daqui a pouco ele tá na rua, aí vai ter a próxima vítima, o próximo feminicídio, e assim todo dia acontece. A Priscila era autônoma e deixou 3 filhos, um de 6 anos, um de 4 anos e um bebê de 6 meses. E olha, não foi o único caso de feminicídio em São Paulo hoje. Um homem também foi preso em flagrante por matar a ex-companheira depois de uma discussão em Itapecerica da Serra, na região metropolitana. A vítima, Vitória Silva de Oliveira Pedroso, de 20 anos, tinha medidas protetivas contra esse homem, Bruno Rodrigues Martins, que chegou a fugir, mas acabou preso. E houve ainda no mesmo dia uma tentativa de feminicídio em Guaianazes, zona leste da capital paulista. Uma mulher de 18 anos foi esfaqueada no meio da rua pelo ex-companheiro, Alex Barbosa da Silva, que foi preso em flagrante. Ela sofreu perfurações no pulmão e continua internada. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais abriu um procedimento interno para apurar a conduta do desembargador Magid Lauer, relator do processo que absolveu um homem de 35 anos do crime de estupro de vulnerável contra uma adolescente de 12 anos. A medida foi tomada depois que parlamentares mineiros cobraram ações contra o magistrado e pediram o afastamento dele. O homem que foi absolvido já está solto desde 13 de fevereiro. Esse caso, lembrando, aconteceu em Indianópolis, no Triângulo Mineiro, em 2024. Em primeira instância, o homem foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por estupro de vulnerável, mas recorreu. A mãe da menina também foi condenada porque teria se omitido ao autorizar a relação. Na segunda instância, o relator, desembargador Magid Lauer, afirmou que todo relacionamento mantido entre o acusado e a menor não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas sim de um vínculo afetivo consensual com prévia aquiescência dos pais da vítima e vivenciado aos olhos de todos, tudo isso entre aspas, para a decisão do desembargador. O Ministério Público recorreu da sentença nessa segunda. Segundo a promotoria, decisões do Superior Tribunal de Justiça estabelecem a presunção absoluta de vulnerabilidade para crianças e adolescentes menores de 14 anos. Já o Conselho Nacional de Justiça informou que instaurou o pedido de providências em relação à atuação do TJ e do desembargador. As investigações apontaram que a adolescente estava morando com o homem com autorização da mãe e tinha deixado de frequentar a escola. A Polícia Civil ele admitiu que tinha relações sexuais com a garota. A menina disse à Justiça que o homem dava cestas básicas para a família e a levava para passear no shopping. O réu tem passagens anteriores por crimes como homicídio e tráfico de drogas. A Justiça da Paraíba negou um novo pedido de habeas corpus do influenciador Ítalo Santos e do marido Israel Vicente. O casal foi condenado pelos crimes de produção de conteúdo sexual envolvendo adolescentes. Ítalo pegou 11 anos e 4 meses de prisão e Israel Vicente, mais conhecido como Euro, 8 anos e 10 meses. A Justiça também fixou indenização por danos morais no valor de R$500 mil. A Justiça Federal absolveu o humorista Léo Lins da condenação de 8 anos e 3 meses de prisão por propagar conteúdo discriminatório contra minorias e grupos vulneráveis em um espetáculo gravado em 2022. O recurso da defesa foi analisado por um colegiado de desembargadores que decidiu reverter a sentença por 2-1. O único favorável à condenação se manifestou pela redução da pena. Panorama CBN. Para a gente se despedir, hoje eu queria mandar um abraço para o Yuri Gomes, nosso ouvinte que compartilhou o episódio de ontem do Panorama nos stories do Instagram. Me marcou, fiquei feliz, muito obrigada. E você, se quiser mandar seu oi para a gente aqui também, tem uma caixinha de comentários no Spotify, se você ouve por lá. E tem também meu Instagram, pode mandar mensagem no @NADJCalado. Assim a gente vai encerrando essa edição.
O roteiro e a produção foram feitos por mim, Nadédia Calado, e a edição e a sonorização foram do Anderson Wendel, o Tico. Acompanhe também a edição da manhã do Panorama CBN, sempre às 7 nas plataformas, com a apresentação da Bianca Santos. E eu espero você amanhã. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.